O meu voto é sim, a direção tem que ser responsabilizada, até porque, torcedor, tem um grave engano que está acontecendo. O Internacional aumentou em 98 milhões de reais a sua dívida de 2018 para o final de 2019. Isso nós estamos falando da gestão do presidente Marcelo Medeiros. Engana-se quem acha que o Internacional está reduzindo a dívida. O Internacional está aumentando a sua dívida, chegando a incríveis 509 milhões de reais. Nós temos uma dívida hoje consolidada no Esporte Clube Internacional de R$500 bilhão, coisa que nem com o terrível e que, se tudo der certo, será punido, será investigado conforme a justiça, e vai ter seu direito lá, Vitor Pífero, nem com Pífero a dívida do Inter chegou a R$500 bilhão. Até porque a dívida chega depois, a conta chega depois para pagar, né? Vamos ver. Mas tudo bem, respeitei o teu voto. Baldasso. Bom, em uma frase já destruiu tudo que o JB falou, mas eu quero continuar. Primeiro que a pergunta dessa enquete é absolutamente tendenciosa, porque essa pergunta estabelece um conceito e um julgamento ao presidente Marcelo Medeiros em cima de uma matéria e de uma condução através da imprensa gaúcha que é errônea, equivocada, desleal, cruel e sensacionalista. Em cima da matéria absurda feita ontem pelo Capello lá do Globo.com, em que ele sim expõe os números e, aliás, não há nenhuma novidade sobre os números. O Internacional tem esses números divulgados no seu portal de transparência há bastante tempo. Só não viu quem não quis. Todo mundo conhecia esses números. Ninguém está fazendo nenhuma denúncia em relação ao Internacional agora. Aliás, o Inter, um dos clubes mais transparentes do Brasil, de acordo com o levantamento que foi feito. Inter, Bahia e Grêmio. Exatamente. Então, assim, eu queria dizer para você o seguinte. O Internacional, vamos por partes. O Internacional, primeiro eu vou votar na enquete. Eu vou votar na enquete. O presidente Marcelo Medeiros tem que ser responsabilizado pela condição financeira do clube? Claro. Como é que eu vou tirar esse mérito dele? Tem que ser responsabilizado, sim. Ele recuperou, reconstruiu o Internacional. Mais do que isso, eu dou uma sugestão de manchete. Tem que ter uma estátua ao presidente Marcelo Medeiros do Beira-Rio. E eu já voto agora. Tem, porque é um dos maiores presidentes da história do Inter. E eu só queria complementar o seguinte. Tem muitos empresários nos assistindo neste momento. Muitos. Que já passaram em diversos momentos por situação de dificuldade na sua empresa. Quando tu tem uma empresa quebrada, como estava quebrado o Internacional, sob escombros no começo de 2017, uma das coisas que tu pode imaginar fazer para recuperar a empresa é investir. Investimento é gasto. Tu aumenta a dívida da tua empresa, porque tu estás apostando num novo modelo, numa nova ideia. Então é uma balela condenar Marcelo Medeiros por ter aumentado a dívida do Internacional. Vou dar alguns exemplos. Quando tu aposta em profissionalização, tu aumenta a dívida. Quando tu contrata o Rodrigo Caetano, não tinha a figura do diretor executivo na gestão do Pífero. Se passou a gastar com o Rodrigo Caetano, foi para a dívida do Inter. Só que tu está fazendo um investimento para tu ter um clube melhor. É óbvio que aumentou. Eu só quero terminar essa minha primeira explanação, porque a gente vai falar muito sobre isso ainda. Dizendo o seguinte, quando tu tem uma dívida grande na tua empresa, empresário que está assistindo esse programa, a primeira coisa que tu tem que fazer, e vale para a nossa vida pessoal também, a primeira coisa para sair da dívida, a primeira é passar a gastar menos do que tu ganha. O Internacional terminou o ano passado com a maior receita da sua história e com incríveis 3 milhões de reais de déficit, praticamente no 0 a 0, depois de receber o clube sob escombros. O 2019 do Internacional tem números elogiáveis, incríveis, por parte da atual gestão. O que estão fazendo é um sensacionalismo barato. A defesa do Baldasso, ela não se justifica pelo seguinte. O Internacional, ele tinha uma dívida com o Vitor Pífero na casa dos 300 milhões de reais. E só em um ano, em uma temporada, 2019, o Internacional aumentou isso em quase 100 milhões. Quem isso é que não pagou é a rescisão do Undershow? Isto não é Vitor Pífero. Quem é que pagou o Hernando e o Paulão o salário que o Pífero deixou? Hernando e Paulão contratados pelo Medeiros. Hernando e Paulão contratados pelo Marcelo Medeiros. Isso é herança, mas renovado o contrato depois. O teu problema é pessoal com o Marcelo Medeiros. Não, teu problema é pessoal. Adoro o presidente. Eu adoro o presidente. Tudo tu personaliza no Marcelo Medeiros. Não, estás mentindo. Tá. Tu tá eu mentindo. acabei de falar do Hernando e do Paulão. Tu tá mentindo, Baldasso. Renovar, eu não estou dizendo que é um erro contratar o teu o Hernando apoio Paulão. incondicional. Aliás, Baldasso que disse no Rica, numa entrevista nesse final de semana,
que ele já nem é mais jornalista, que ele virou outra coisa, ele é torcedor. Exatamente. Baldasso que torcia para o Internacional de Vitório Pífero, desfraudava a bandeira. Eu e agora torcia pra estamos todos diante os Internacional. de uma situação um tanto quanto... Olha, nós estamos falando de um ano de 2019 que teve aumento de 98%, de 98 milhões na dívida. E eu acabei no de mínimo, dizer por quê. uma folha salarial do Inter que foi 202 milhões. O Grêmio, para efeito de comparação, gastou 189. E o que Grêmio o tem um Grêmio time tão decidiu? bom. O Inter Grêmio tem- decidiu uma Copa do Brasil ano passado, o Grêmio não decidiu nada. com o O Trellis Inter foi melhor que o Grêmio, pagando 1,5 milhão de reais pelo empréstimo do Trellis e 250 mil para um cara que não fez gol. Tá, e os outros? Hã? É só o ruim que vale. Não, e os o outros que foram Internacional, contratados? Baldasso, o Internacional só teve 3 milhões no negativo ano passado porque pegou quase 100 milhões de reais de empréstimo e tocou esses 100 milhões de reais de Não, foi empréstimo porque para tocar vendeu o agora. Nico Lopes. Não. E é mérito. Não. 50 milhões de reais. Então, o Internacional, esse é outro problema. 26% da conta do Internacional, 26% de tudo que arrecada é de vendas. Isso é muito arriscado. Tu conta com o ovo antes da galinha. Bom, isso todo mundo, o Internacional o Inter chegou para uma Série B e aumentou a folha. A folha em 2016 era uma, 2017 na Série B conseguiu ser maior ainda. E é uma falácia que o Inter, por exemplo, hoje gasta demais com jogadores emprestados. Paga os quase 300 mil do Valdívia e mais alguns, mas não chega a 500 mil. É alto, mas o Inter gasta 16 milhões de reais por mês de salários de jogadores. Hoje não mais. E a dívida está... Hoje? Pega o balanço em março. O Internacional mandou... Tu tá fazendo uma crítica É o custo do contundente futebol. ao que o Inter o ano O Inter passado tá aumentando gastou. sua dívida. Só que tá aumentando, cara. O Internacional, eu vou repetir aqui, o que custa para fazer um investimento para um clube melhor e aumentar a dívida depende do estar ou não gastando mais ou menos no ano. É isso que me interessa. Se contratar o Rodrigo Caetano é ter uma dívida, eu quero ter essa dívida, não, cara. Mas o problema não é o Rodrigo Caetano. Não, eu tô o problema citando um exemplo. Os muitos problemas. A folha é alta demais se tu somar toda a folha do quadro do futebol do Internacional. Seja do Buiú, dos caras que trabalham lá, dá 16 milhões mês. Aí nós vamos numa outra situação. Meneghetti. O Internacional, para pegar esse endividamento, dívida de banco, todo mundo sabe o que é. O Inter pagou ano passado 70,7 milhões de reais em juros, multas e empréstimos bancários. Que fazer isso para cobrir o estrago mas da aí tu não... anterior. Mas por quê? E os 40 milhões de empréstimo que o Pífero tirou e quem teve que pagar foi o Medeiros. Mas é um erro. Mas não tem o que fazer, mas, cara. pelo amor de Deus, o teu exemplo é o Pífero. Não tem o que exemplo fazer. da gestão do Inter é o Pífero, nós estamos ferrados. Eu quero te citar um outro exemplo, então. Eu só quero terminar citando um outro exemplo, então. Tu ontem, com toda a pompa, colocou em manchete, em capa, em arte, em números, que o Internacional atinge, e tu abriu com essa manchete agora, o Internacional atinge a incrível marca de meio bilhão de reais de dívida. Sabe qual é a dívida do Grêmio, telespectador? 270 milhões. 450 milhões de reais. Não. O Grêmio só tem 20 milhões de reais a menos dívida que o Inter. Não. E o Grêmio viveu o melhor momento da sua história e vendeu o jogador por Babilônia. Mentira! Como Arthur. Tu tá mentindo, Cobrem te o informa. Grêmio. Para de cobrar só o Internacional. 270 milhões de reais é a dívida do Grêmio, sendo que 91 apenas a médio prazo. Primeiro eu queria perguntar para o Fabiano Baldasso, e eu peço que ele seja breve. Na verdade é só uma retórica, não precisa responder. Se o Quem vai pedir Chumbinho... para eu ser breve ou não é o Meneghetti, não é tu. Se o Chumbinho, vocês conhecem o Chumbinho, Milton Drummond e o Macedo são médicos. Porque eles estavam na gestão do Internacional com o Vitor Pífero como diretores executivos. Eu quero saber se tu é gastar. economista. Não. Tu tá fazendo tu condenou o Marcelo Medeiros, tu é economista. Eu não dou. Primeiro, assim, aí outro esclarecimento importante. Eu jamais condenaria o presidente Marcelo Medeiros. É um cara de uma conduta corretíssima, um presidente que está marcado na história do Internacional por ter tirado ele de vários aspectos. Agora, eu não posso desconsiderar, e aí a gente vai numa situação. O presidente Marcelo Medeiros pega o Inter, ele reduz a dívida está mais de 350 e ele baixa essa dívida na casa do Grêmio, 270, e o último ano, o presidente estava bem, e no último ano, para ser campeão, para ganhar algum título, ele vai lá e gasta os tubos. E eu preciso falar aqui para vocês, primeiro um esclarecimento histórico, tá? Fabiano Baldasso faltou com a verdade. A dívida do Grêmio é 270 milhões, 91 milhões, Tu estás maquiando a dívida do Grêmio. Tu tá tirando da dívida do Grêmio coisas que tu não tira da dívida do Inter. Não, então mantém o mesmo critério para os dois. Não. Então tá, quer colocar a dívida do Grêmio? A dívida do Grêmio é de 480 milhões com questões contábeis. A do Inter vai para 700 se a gente colocar o Beira-Rio. E aí nós vamos colocar com questões contábeis. Mas a do Inter é 400, é o meio bilhão que tu fala com as questões contábeis. Não! É a do Inter é 100! Não! A do Inter é eu não 500. quero ser injusto. A dívida do Inter é 20 milhões de reais maior que a dívida do Conclui aí tua tese. Conclui tua tese. Aí, aqui, ó, o Inter, só em questão de financeiro, sem nada contábil. Esquece o Beira-Rio, que o Beira-Rio é uma outra história. 509 milhões.
316 a curto prazo, para pagar ainda em 2020, que não vai ser pago. 193 a longo prazo. Aí tu vai dizer assim, tem 85 milhões que são Profut, Profut é uma situação, o governo federal é uma teta, é uma mãe para o futebol brasileiro. A última prestação do Inter, o Baldasso nem sabe disso, quanto é que o Inter pagou a última prestação do Profut. Foi 241 mil reais, 47 mil reais. O Internacional no ano passado pagou 70 milhões de empréstimos, isso dá 13 milhões de euros. O Gerson foi contratado pelo Flamengo. E por que o Inter tem que fazer empréstimos? Porque o Internacional, só para esse ano de 2020, tem 67,8 milhões de empréstimos bancários, mais 84 milhões de reais de dívidas com clubes, por exemplo, e empresários. Tem 7 milhões em comissões de empresários, tem 1,3 milhões de dólares que tem que pagar pelo Coelho Independiente, tem 3,2 que tem que pagar para o Udinese pelo Nico Lopes e pelo Edenilson. Não entendi. Hã? Tem alguma coisa errada? Tem 1, Não tem nada errado em tudo que tu citou, inclusive em fazer empréstimos e bancários. E aí a grande questão é a folha do Internacional, que ocupa 202 milhões no ano passado, 16 milhões por mês, pagando jogadores caros. Tem vários jogadores que são ótimos, só que assim, o Edenilson foi pago caro, o Nico Lopes foi pago caro, e o Internacional depende muito da venda, 26% de tudo orçamento. Não, é que é demais. É demais, 26% é muita coisa. O Inter, no ano passado, vendeu 135, se descontar a comissão para os empresários, sobrou 109 no cofre do Inter, e tu nem sempre vai vender 109 milhões líquidos. O Internacional aposta numa fórmula que é muito 135. Vamos ver. É isso, JB? Isso é bruto. Vendeu 135 109 milhões. JB. Descontando... É isso? É isso. Parabéns. Vamos lá. Primeiro, ainda como herança, que é completamente desconsiderada da análise de todo mundo, inclusive de quem fez a matéria. Aliás, o Rodrigo Capello, que fez a matéria, há um ano, ele fez uma matéria dizendo que a dívida do Inter era de 700 milhões, colocando o Beira-Rio na dívida. Foi altamente contestado formalmente pelo Internacional e parece ter ficado magoado para fazer a matéria neste momento. Por que ele não fez essa matéria antes da parada para o coronavírus? Se as contas foram aprovadas lá atrás do Internacional do Marcelo Medeiros. Por que ele está fazendo essa matéria só agora? Para bater no momento difícil. Segundo ponto. A herança de Vitório Pífero tem alguns pontos que são desconsiderados de toda a análise. Eu vou dar a maior de todas. A maior de todas. Quando assumiu o presidente Marcelo Medeiros, existiam 4 milhões de reais na folha de pagamento do Inter, de jogadores que tinham contrato com o Inter e que não seriam utilizados. Fernando Bob, Seiras, Paulão, Hernando, Andershow. E isso foi atravessando todos os anos da gestão Medeiros, diminuindo um pouquinho a cada ano para chegar ao ponto de agora ter terminado. Isso é uma herança maldita. Isso contribuiu para a folha de pagamento estar lá em cima. E a culpa não é do Marcelo Medeiros. Vocês também não citaram aqui, tu citou en passant só agora, e eu quero terminar dizendo isso. A única coisa que tinha me preocupado na interpretação equivocada do repórter ontem é a dívida a curto prazo. E eu fui atrás disso ontem. Caramba, o Inter tem 316 milhões de reais para pagar até o final de 2020. Isso é impagável. Eu fui atrás. Eu tomei o cuidado ontem de não falar com nenhum dirigente do Inter, porque eu poderia estar recebendo uma informação viciada de quem está tentando se defender. Eu conversei com todos os empresários mais bem-sucedidos que eu conheço e os menos sucedidos que eu conheço, que passaram por muitas dificuldades. Conversei com ex-presidentes do clube, não Pífero, pelo amor de Deus. Conversei com muita gente antes de falar com o dirigente do Inter. Eu só fui falar com o presidente Marcelo Medeiros agora às 11h30 da manhã. Ontem eu tomei esse cuidado e eu recebi de todos a mesma informação. Isto é equacionado. Existem dívidas a curto prazo que tu provoca para chegar ao limite e tu estabelecer negociações com bancos, dívidas trabalhistas, acordos em juízo. O Internacional tem a sua questão financeira hoje equacionada. O aumento da dívida é porque investiu para ter um clube melhor. E o Inter hoje é um clube quase, não vai ser por causa da pandemia, mas um clube quase superavitário. No ano passado o Inter teve a maior receita da sua história, a terceira maior do Brasil, e só teve 3 milhões de reais de déficit. O Internacional está muito bem na condução das suas contas. Tu quer falar rapidamente, deixa eu break. Torcedor colorado, tem a noção que o Baldasso está propondo é renegociar, pagar mais juros. O ano passado foi 13 milhões de euros. 13 milhões de euros pagam o Gerson do Flamengo. O Inter vai viver assim. Não é juros. Tu renegocia por valor menor. Não. Eu renegocio por valor menor. Com certeza. Quando o banco renegocia. Vamos ao intervalo.